Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Louvado seja nosso Deus por mais este culto, por tempo indeterminado, último culto vespertino, que seja para a glória de Cristo. Daremos sequência à nossa série, o ciclo de juízes e a esperança do Rei perfeito. Este é o sermão número 12 e o título é A Vitória de Deus. Juízes, capítulo 7, versículos 1 ao 15. Juízes 7, versículos 1 ao 15. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e entregarei aos midianitas as tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve contigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço por arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço, pura, até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos, em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou
e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra que foi lida e será exposta. E a nossa oração é para que a santa iluminação do Senhor esteja sobre nós, para que possamos compreender a tua palavra e assim glorificarmos o teu santo nome. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe aquelas cidades que ficam próximas de mar ou então algum lago bem grande assim? Imagine uma cidade como essa. E nessa cidade mora um menininho. Fica só observando, Martim. Então, mora um menininho nessa cidade onde tem um lago ou um rio bem próximo. Esse menino chama João, certo? Joãozinho, isso aí. Ele era franzino, tímido e aos olhos dos outros parecia pouco promissor para grandes feitos. Certo dia, uma forte enchente atingiu a cidade onde Joãozinho morava, destruindo pontes e deixando famílias isoladas. Então os adultos tentaram encontrar soluções, mas aquele rio estava violento e ninguém tinha coragem de atravessar para buscar ajuda. Já pensou a situação, Martim? Enquanto todos pensavam em estratégias e lamentavam a limitação das suas forças, Joãozinho lembrou-se de um velho barco de madeira escondido entre arbustos. Então ele teve uma ideia. E mesmo tremendo de medo, orou pedindo a Deus coragem e saiu em busca do barco. Os moradores, ao verem aquele menino enfrentando o rio perigoso, riram e disseram: ele não vai conseguir. É muita areia para o caminhãozinho dele. Ou melhor, muita água. Para que ele possa suportar. Mas João, impulsionado pela fé e pela certeza de que Deus poderia agir através de sua fraqueza, embarcou. E guiado pela graça, conseguiu atravessar o rio e pedir socorro. Preste atenção, Esther. No final, não foi a força de Joãozinho que salvou a cidade, mas a graça de Deus, que usou a fraqueza de um menino para realizar o impossível. Assim como João, e assim como Gideão e seus 300 homens, Deus nos mostra que a vitória não vem da nossa força, nem da nossa capacidade, mas da sua graça e poder que se aperfeiçoam em nossa fraqueza. Então hoje teremos o privilégio de continuar estudando ainda a respeito daquilo que Deus executou utilizando Gideão, um homem que foi chamado por Deus para liderar Israel contra os midianitas. Neste capítulo 7, meus irmãos,
nós veremos que Gideão e seu exército se prepararam para uma batalha contra os midianitas. Mas, antes de entrar na batalha propriamente dito, Deus faz algo inesperado. Ele reduz o número de soldados de Gideão de 32 mil para apenas 300 homens. Uma história bem conhecida, né? Tem até filme dos 300, embora não tenha nada a ver com a escritura, mas é pelo fato de a história ser bem impactante, né? E nós precisamos responder a uma pergunta. Por quê? Por que Deus reduziu o exército de Israel de 32 mil para 300 guerreiros? Qual a lição que podemos aprender dessa passagem? O que o capítulo 7 vai nos mostrar a partir de agora? Daí então segue-se os nossos primeiros... Na verdade, segue os nossos 3 pontos que trabalharemos agora nesta noite. Então, primeiro ponto, para que nós venhamos responder a pergunta: por que Deus reduziu o exército de Gideão de 32 mil para 300? Qual a lição que aprendemos com essa passagem? Então, respondendo a essas 2 perguntas, nós trabalharemos aqui em 3 pontos. Primeiro deles, a vitória de Deus é única e exclusivamente dele, ou seja, a vitória é de Deus e não do homem. Esse é o nosso primeiro ponto. A vitória é de Deus e não do homem. Segundo ponto, a vitória de Deus é para os fracos. Ok? E por fim, a vitória de Deus é para a sua glória. Amém? Nossa afirmação teológica: a graça de Deus é a manifestação da sua bondade e favor imerecido, que nos salva e nos dá vida, independentemente de nossas próprias forças ou méritos. E a palavra-chave é graça. Nosso boletim, na página introdutória, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ok? Vamos novamente os versículos 1 ao 3, para tratarmos o primeiro ponto. A vitória é de Deus e não do homem. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. A vitória é de Deus e não do homem. Gideão e seu exército estavam acampados perto da fonte de Harod, prontos para enfrentar os midianitas. Então, Deus olha o acampamento de Israel. Olha, tem muita gente aí. Tem muito homem para se vangloriar. Vamos cortar um pouquinho? Vamos reduzir? Vamos fazer diferente? O povo que está contigo é muito. Não darei aos midianitas em sua mão, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me salvou. Ora, reduzir um exército, não encontramos isso em nenhum manual militar. Seus irmãos,
lembrarem, quando Davi vai buscar a arca, na qual Saul nunca deu importância, a arca encontra-se em território filisteu. E Davi levanta 10.000 homens para ir buscar a arca. Era muita gente, né? Mas os comentaristas histórico-cultural dizem que quando um rei ou algum líder gostaria de mostrar o seu poder, ele ostentava o seu exército. Então, quanto maior era o exército, mais poder aquela nação tinha. Então Gideão, a princípio ele estava com medo, né? Nós estamos trabalhando aqui a história dele. E aí, depois que ele está convicto de que Deus iria usá-lo para salvar Israel, ele junta todo mundo logo. 32.000 homens. Foi batendo em porta lá. Vamos lá, vamos para a guerra que nós vamos vencer. Só que, aos olhos de Deus, Gideão convocou um número de pessoas equivocadamente. Deus está dizendo que a vitória não vem da força ou da habilidade do homem, mas dele mesmo. A ideia aqui é de uma prevenção divina contra a vanglória de Israel. Deus está dispensando os medrosos. Todos vocês aí que são medrosos, frouxos, voltem tudo para suas tendas. Que não tem espaço para vocês, não. Não que todos ali, os 300 homens que ficaram ali também, era como é descrito no retratado do filme, né? Aqueles homens poderosos. Nós vamos entender daqui a pouquinho o contexto. Mas, a princípio, aqueles medrosos iriam bater em retirada, como assim o fizeram. Então, dos 32.000 soldados, 22.000 falou o quê? Acho que não vai dar para mim não, hein? Ó, Gideão. Eu só vim porque você chamou, porque se fosse por mim mesmo eu nem vinha. Mais de 2/3. Publicamente, esses homens estão demonstrando a sua covardia. Há um sinal claro ali, ó, nós somos covardes. E mais, demonstra também incredulidade a Deus de Israel. E Deus, na sua onisciência, conhecia esses homens. Por isso que eles precisam sair, porque o medo é contagiante. Esses medrosos poderiam influenciar outras pessoas a sentirem medo do exército inimigo. Não, meu irmão, nós não somos guerreiros não, pô. Você acha que Deus falou com o Gideão? Tem que ver isso aí direito. Você viu? Quem foi que viu? Eu não vi nada. E nós vamos lá enfrentar lá os midianitas. Se o povo está escravizando nós vamos arrumar problema para a cabeça, meu irmão. Deixa isso quieto. Imagina o diálogo desse. Então, qual a primeira lição que nós temos a respeito disso? Primeiro, a redução dos soldados do exército de Gideão demonstra que o que Deus está fazendo com Gideão é o seguinte: você vai entender, Gideão, que eu estou contigo.
que não depende da sua força. Você estava cheio de dúvidas, com medo, porque você estava pensando em si mesmo. Mas eu sou contigo. Lembra como Deus iniciou com ele? Varão valoroso, Deus é contigo. E ele, ai. Queridos, é bem assim quando nós olhamos para nossas vidas alicerçadas em Cristo. A salvação é um ato de Deus e não nosso. Quando o pastor Leonardo estava explicando a interpretação correta do livre-arbítrio, é porque nós rejeitamos essa ideia de um livre-arbítrio libertário, onde o homem dá o primeiro passo e Deus faz o resto. A salvação, ela é um ato gracioso de Deus. Deus não leva em conta os seus esforços. Deus não leva em conta aquilo que você pode fazer. Porque na verdade você nem pode nada. É Deus quem capacita, assim como Ele estava capacitando aqui estes 300 homens para o combate. Segundo ponto, nós precisamos refletir sobre a falência humana. No versículo 2, o povo que está contigo é muito. Não darei os midianitas em sua mão para que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me salvou. Era um povo que estava sendo escravizado pelos midianitas por causa que eles estavam fazendo aquilo que era mal perante aos olhos de Deus. Ou seja, eles estavam cometendo idolatria. Facilmente o coração deles se corrompia. Assim como o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos. Segundo o apóstolo Paulo, após a queda, o ser humano foi criado com um propósito. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O pecado contaminou o homem, mas ele não perdeu a capacidade de glorificar, mas ele subverteu a glória de Cristo para as coisas criadas. Ele agora adora a criatura, a criação e não o Criador. Facilmente o homem se corrompe. Então o que Deus está fazendo com o exército de Israel aqui é algo que eles não tenham como se gloriar. Aqueles que estão sob a autoridade de Deus, sob o governo de Deus, não há espaço para vanglória. Por isso que a salvação é de graça. É graça sobre graça. Não há espaço para nenhum tipo de ostentação de algo que nós realizamos. E terceiro ponto. Covardes influenciam pessoas. O cristão não deve caminhar com covardes. O covarde o tempo todo vai desestimular você a evangelizar. Não fala com aquela pessoa, porque se você for lá falar, você vai arrumar encrenca para você. Não faça dessa forma, não. Não faz isso não, isso não vai dar certo, não. Eu já tentei, eu não consegui. Ele te desmotiva. Porque ele tem uma visão pessimista. Por isso ele é um covarde. Nós não dependemos do impulso de alguma pessoa em nossas vidas para que nós venhamos realizar algumas coisas. Nós dependemos única e exclusivamente de Cristo.
É Ele quem nos capacita a realizar aquilo que nós não conseguimos realizar. Por isso que a vitória é dele e não nossa. Neste primeiro momento, estamos observando como Deus reduz o exército de Gideão, mas agora nós observaremos como ele continua a preparar Gideão para a batalha. Então vamos, versículos 4 a 6. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. A vitória de Deus é para os fracos. Deus inicia um processo de redução no exército de Gideão, para que eles não venham se vangloriar, mas ele ainda não está satisfeito. Gideão, tem muita gente ainda aí, meu irmão. Pode ter mais prova para realizar aí. E daqueles 10.000 que restaram, apenas 300 homens passaram no teste de Deus. Não se sabe muito bem que tipo de sinal foi este. Algumas pessoas entendem que todos aqueles que se ajoelharam tiveram que largar as suas espadas e trazer a água até a boca. Mas aqueles que somente se agacharam e trouxeram a água à boca se mantiveram com a espada na mão, uma postura de guerreiros. Mas isso não é muito sustentável. Nós não conseguimos tratar com bastante certeza essa interpretação. Até porque aqui a ideia não é de mostrar a força e o poder militar dos 300 homens. Não é para mostrar que eles são fortes e corajosos, mas é para mostrar que Deus é onipotente. A passagem em si, embora nós estamos tratando sobre lições de Gideão, mas aqui é mostrando quem Deus é. Aqui é sobre Deus. Não é sobre Israel, não é sobre Gideão, é sobre Deus. Por isso, nós observamos primeiramente a dispensa divina dos distraídos. E no segundo, nós entendemos que estes 300 foram aprovados. E essa redução divina chegou a 99%. Dos 32.000 homens que Gideão levou, só 300 ficaram de pé. E eu já imagino o Gideão, né, meu irmão? Na hora que ele vê os homens tudo indo embora, olha para um lado, olha para o outro. Rapaz, não sei se vai dar não, hein? Já com 10 já estava difícil, né, meu irmão? Agora com 300 homens? Será que é isso mesmo, Deus? Um teólogo chamado Dali Ralph Davis diz o seguinte: os 300 são um sinal da fraqueza de Israel, e não um epítome de sua força. Um epítome de sua força. O propósito não era retratar a valentia desses homens, mas destacar o poder de Deus em livrar Israel de tão grande multidão invasora. Então note que Dali Ralph ele está
na mesma linha que eu estou abordando aqui. A ideia é mostrar o poder de Deus, não o poder dos 300. Por isso que eu havia dito que o filme ele não condiz muito com a realidade da Escritura, porque ali visa mostrar a força daqueles 300 homens. Mas a Escritura nos leva para um outro caminho. O foco não são os 300. O foco não é Gideão, mas é Deus, com sua onipotência, operando em favor de um exército fraco. Todos eles, talvez, quando olharam aquilo lá, falaram, não vai dar não, meu irmão. Oxi, como é que nós vamos ficar aqui agora? Não vai dar nem pro cheiro. Mas Deus estava mostrando para eles, não depende do que vocês fazem. Não há espaço para a sua força, pelos seus méritos, mas é pela força e pelos méritos de Deus. Nossa segunda lição. No povo de Deus, não há espaço para a vanglória. Muitas pessoas têm o desejo de agradar a outros. Então elas querem mostrar. Olha, eu tenho feito isso, hein? Tenho feito assim, assado. Por detrás não é algo piedoso de incentivo aos irmãos a buscarem mais a Deus. Mas é para mostrar o quanto ela está fazendo, o quanto ela pode fazer, o quanto ela é capaz de fazer. Então, na verdade, isso é uma vanglória com uma capa de piedade. E isso não procede de Deus. Aqui não eram homens medrosos, como os primeiros. Mas eram homens que, por alguma razão, segundo o conselho soberano de Deus, também não deveriam fazer parte. Porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém. A glória é somente dele. A Deus toda a honra e toda a glória. Então a vitória é de Deus, mas o privilégio é nosso. Nós não somos merecedores de tamanha graça de Deus, mas nós fomos privilegiados por fazermos parte do reino celestial de Cristo Jesus. É um privilégio que não é para todas as pessoas, mas nós fomos escolhidos a dedo por Deus. Cabe a nós confiarmos e obedecer a Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas. Porque foi assim que Gideão fez. Gideão teve dúvida, teve medo, ele viu seu exército reduzir, mas ele demonstra confiança e obedece a Deus. E agora, depois de nós observarmos como Deus reduz o exército de Gideão e o prepara para a batalha, agora nós veremos para qual finalidade é a vitória de Deus, que é para a sua glória. Terceiro ponto. A vitória de Deus é para a sua glória, dos versículos 7 ao 15. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Porque a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas.
Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. E olha como Deus conhece o coração de Gideão. Se ainda temes atacar, se ainda há algum medo ainda, desce tu com teu moço puro ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço puro até a vanguarda do arraial. Então note que ele estava temendo mesmo, porque ele foi lá, né? Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Só uma ênfase aqui. Ele está descrevendo a quantidade do exército dos midianitas. Note que aqui eram os midianitas e os amalequitas. Era uma multidão que parecia os grãos da areia da praia, né? Só que aqui ele está utilizando uma hipérbole, é claro, né? Em relação aos 300 era muito, muito maior. Mas ele está apenas utilizando isso aqui de um exagero para explicar o tamanho do exército dos midianitas. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho a seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo. Só em sonho mesmo, né? Como é que um pão de cevada ia derrubar uma tenda, né? E ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Deus diz a Gideão: com esses 300 homens eu vos darei os midianitas. Gideão obedece, enviando os outros homens para casa. A vitória, queridos, não é para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Gideão tem medo, mas Deus o encoraja e promete a vitória. Por intermédio de uma promessa. Agora, qual a razão dessa promessa de Deus? Justamente para ensinar a Gideão aquilo que nós já sabemos com o apóstolo Paulo. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículos 7 a 9. Olha que interessante. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de que não me exalte. A mesma coisa que Deus está falando lá com o povo de Israel, né? Para que você não venha se vangloriar. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que o apóstolo Paulo, tratando um pouco sobre como nós devemos nos comportar diante de Deus, não com vanglória. Muitas vezes nós queremos que Deus realize aquilo que nós gostaríamos que
que fosse feita em nossas vidas. Nós oramos e nada acontece. E muitas vezes isso é um propósito eterno de Deus para nossas vidas. Vocês não vão receber. Porque se vocês receberem isso, talvez vocês vão se vangloriar. Deus, queridos, não só trabalha apesar da nossa fraqueza, mas por causa dela. Seu poder não ocorre quando demonstramos sermos fortes, mas ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E vejam, aqui não significa que o poder de Deus, em algum nível, ele é imperfeito. Por isso que ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A ideia é de que aqui é um raciocínio lógico. Quando nós, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Deus ele age de maneira que nós não conseguimos entender. Todos nós éramos frágeis, influenciados pelo pecado, com um único destino, o inferno. E por nós sermos fracos, Deus, na sua onipotência, nos resgatou do poder da escuridão das trevas, nos trazendo vida, vida com abundância. Por isso, não somos salvos pelas obras, mas pela graça abundante de Deus. Então Deus, ele mostra o sinal a Gideão e depois ele confirma isso e Gideão tem a certeza de que a vitória é de Israel. O que nós aprendemos na nossa terceira lição dessa parte? Os problemas acontecem porque coisas boas se tornaram importantes demais para nós. Raiva, medo, desânimo, tudo isso surge por causa dos ídolos que levantamos. Coisas boas se tornam ídolos. Havia 32 mil homens. Isso, de certa forma, era positivo para Israel. Mas Deus reduz aquilo que era positivo para que Israel não se contamine novamente com a idolatria. Para que eles não venham se vangloriar. Nossas vidas refletem muito a isso. Quando nossa raiva não está direcionada ao pecado, é porque alguma coisa em nosso orgulho, em nosso ego, foi tocado. Mexeu em algum ponto que não era para mexer. Ninguém pode tocar. Se tocar, o medo. 22 mil homens voltaram com medo. E muitas vezes nós somos os medrosos. Medo de confessar pecado. Medo de buscar socorro no irmão ou na irmã. Porque se eu ir lá buscar socorro, ele vai saber qual é o meu pecado. E eu não quero que ninguém saiba, eu tenho medo de alguém saber. Desânimo. É contraditório ouvir alguém dizendo que está desanimado e não vai para a igreja. Se a razão da nossa alegria é Cristo. O desânimo não pode nos tocar.
quando nós temos a nossa plena intenção de glorificar a Deus. Então, a raiva, a ira, se ela estiver destinada ao pecado, ela não é ruim. Se você tiver preocupação de pecar contra Deus, não é ruim. Se você estiver desanimado porque pecou, também não é ruim. Mas o ser humano ele é tão corrupto em sua natureza que as coisas que tecnicamente não seriam pecado, eles tornam pecados. A vitória de Deus é exclusivamente dele, não é do homem. É para os fracos, para que ninguém se glorie em sua própria força ou habilidade. E é para a glória de Deus, para que todos saibam que ele é o Senhor. Vamos às nossas aplicações finais. Quero fazer um outro exercício com os irmãos. Vamos retornar lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem para a sua glória, com a finalidade de glorificá-lo e se alegrar nele para sempre. Entretanto, por uma desobediência, o homem se rebelou contra Deus ao cometer aquilo que nós chamamos de pecado original. Junto com o pecado original veio as consequências do pecado. O homem, ele não perde a capacidade de adorar, mas ele direciona a sua adoração não mais a Deus, mas agora à criação. Este era o problema aqui de Israel. O tempo todo faziam o que era mal perante ao Senhor. E este é o problema nosso nos dias presentes também. Porque o pecado, ele corrompeu a nossa mente, a nossa afeição e a nossa volição. Então, com a mente, cobiçamos aquilo que é errado, cobiçamos aquilo que é pecaminoso. Com nossas afeições, temos prazer nas coisas do mundo e não em Deus. E com a nossa volição, o nosso desejo é sempre contrário à vontade de Deus. E como foi dito pela manhã, ao invés de nós estarmos ali unidos, conectados com Cristo, muitas vezes nós temos uma postura de rebelião contra Cristo. O tempo todo buscando glória para nós mesmos. E como isso ocorre? Primeiro, a mulher no lar, o desejo de governar. Uma mulher que busca o governo do seu lar, tirando a autoridade do seu marido, ela está buscando vanglória. E o marido, quando ele utiliza-se da sua autoridade para escravizar a sua esposa, para oprimir a sua esposa, ele também está buscando vanglória. Eu mando, eu posso, eu faço. O desejo por união física. Existem muitos jovens querendo buscar um relacionamento com a intenção de que, após eu construir um relacionamento, eu terei passe livre para fazer sexo. Então a mentalidade dele é essa.
Ele não tem a finalidade de glorificar a Deus no seu casamento. Ele nem está preocupado em gerar filhos para a glória de Deus. Mas ele está preso em uma carnalidade frívola, superficial. Outra forma de nós buscarmos vanglória é a comodidade, quando eu quero tornar as coisas mais cômodo para mim. Então, ainda que eu tenha que passar por cima do meu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, para alcançar os meus objetivos, eu não estou nem aí, eu passo por cima mesmo. Porque o que importa é que eu seja feliz. Eu não estou interessado com o que você está sentindo. Eu estou preocupado em fazer a minha vontade. O consumismo da criação praias, parques, tudo que nós podemos contemplar a beleza da revelação geral, de tudo aquilo que foi criado, é maravilhoso. Mas quando essas coisas começam a rivalizar com Deus, eu preciso fazer isso, nem que seja no domingo. Eu preciso dessas coisas, eu preciso contemplar isso. Se eu não fizer isso, eu não sou feliz. Ou então o desejo pela beleza, que é muito relativizado por algumas mulheres, que dão risada de piadas como da seguinte forma: a mulher, ela se veste não para agradar o seu marido, mas para rivalizar com a outra mulher. Porque ela quer chamar a atenção. Então ela quer a vanglória. Ela quer mostrar que ela chegou, que ela é empoderada. E também aquele anseio desenfreado por um descanso. Então, o cidadão, ele trabalha de segunda a sábado. Ele não descansa. Então ele entende que no dia do Senhor é o dia dele. Não, eu trabalho, pago minhas contas, dou um duro aqui, preciso descansar. Hoje eu não vou para a igreja, não. Ridicularizando aquilo que deveria ser um presente para nós. Se deleitar, desfrutar do descanso em Cristo Jesus. Como eu não consigo fazer, olha só como ele idolatra o próprio trabalho. Eu tenho que trabalhar de segunda a sábado, então eu não posso fazer o que eu quero. Então no domingo eu vou fazer. Já que meu trabalho é mais importante do que Deus, e eu não posso cometer nenhum erro sequer no meu trabalho, eu vou descontar tudo no dia do Senhor. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Percebe que muitas coisas que eu disse aqui não necessariamente são pecaminosas. Não é pecaminoso você ter descanso, você cuidar da sua saúde, da sua beleza, você contemplar a revelação geral. Mas, assim como o exército de Gideão tinha a capacidade de se vangloriar por causa da sua potência, nós, por conta da nossa mente, de nossas afeições e de nossas volições, temos a capacidade de corromper aquilo que é bom. Qual a forma de nós não cairmos nesses pecados? É necessário que nós retornemos ao jardim, mas não ao jardim do Éden, ao novo jardim,
onde existe o novo Adão. Um Adão que jamais cometeu o pecado. Que o seu governo não passa mais por simplesmente dar nome aos bichos, mas ele agora dá uma nova identidade para a sua igreja. Ele dá uma nova natureza para a sua igreja. Ele transforma, ele regenera você. Ele agora faz de nós sermos filhos do Pai dele. De modo que nós não estamos mais em rebelião contra ele. Nós estamos agora conectados e unidos a Cristo. Porque nós temos agora uma nova natureza. Nós devemos recorrer ao jardim de Cristo Jesus, o Adão perfeito. Ele é o cabeça da igreja. É por meio dele que nós glorificamos a Deus. E quando nós temos Cristo no centro de nossas vidas, nenhuma dessas coisas mencionadas aqui vão rivalizar contra Deus, porque nós já temos o centro de nossas atenções no nosso coração, na nossa mente, na nossa volição, em tudo, porque Cristo é o Senhor de nossas vidas. Quando Cristo é o centro de nossas vidas, nós podemos dizer que tudo aquilo que somos só é possível porque a vitória é de Deus. Glória a Deus! A vitória é de Deus e não do homem. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos cantar novamente.